Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Paz do Senhor a você. E estamos aqui no nosso primeiro episódio do Manaim Talks. E esse projeto, primeiramente, nasceu no coração de Deus e Ele nos trouxe isso para podermos levar o Evangelho a locais que muitas vezes um missionário não consegue ir. Que através desse vídeo, almas vão ser salvas e ministérios vão voltar a acender no seu coração. E para esse primeiro episódio, tá aqui eu, Juan, apenas um diácono, e tá aqui meu grande líder, homem de Deus. Sim. E ele vai se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho dele. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu da madrugada ficou muito bom, gostei também demais. Seguinte, qual que é a nossa ideia com esse projeto? Nós somos da Igreja Pentecostal Manaim e esse é um talk show no intuito de apresentar para vocês pessoas que fazem a diferença, que não simplesmente chegam e ficam na igreja, eles chegam e fazem a diferença onde eles estão, não só na igreja, em qualquer lugar. E o intuito disso nós vamos trazer aqui pregadores, levitas, testemunhos, nós vamos trazer pessoas aqui que realmente tiveram um momento com Deus, né? E através da vida dela, Deus tem transformado a vida de outras pessoas, tá bom? Então, vai ser uma conversa bem tranquila, tá? Não se preocupe, vai ser bem leve, mais ou menos. Vamos tentar ser leves. Vamos tentar ser bem leves e fiéis àquilo que o Senhor colocou no nosso coração a respeito disso, tá? Antes da gente apresentar a nossa entrevistada de hoje, o Juan vai falar hoje dos nossos patrocinadores que estão começando com a gente desse primeiro episódio. Sim. A gente sabe que Deus ele é maravilhoso e quando ele coloca um plano, ele sustenta esse plano. E ele tem usado pessoas para sustentar isso. Aqui na tela, mas também vai aparecer um QR Code aqui do nosso primeiro patrocinador. Nosso primeiro patrocinador é a consultoria jurídica Fernanda e Silva. Vai aparecer um QR Code aqui para você poder... Aqui ou aqui, gente? Um desses dois lá. Vai aparecer um QR Code para você poder olhar aí e já mandar uma mensagem para ela. A consultoria é grátis. Tá? Qualquer dúvida, já manda mensagem e resolve. Porque além de você ter uma advogada, você vai ter uma advogada de Deus. Então Deus vai entrar na sua causa. Então você ganha 2 em 1. Ganha uma advogada e ainda ganha Deus entrando na sua causa. Ela cuida da área trabalhista, civil, criminal, previdenciário e o que você precisar. Na dúvida, chama ele e pergunta. E a parte mais importante disso, gente, é a mãe dele. Então ele está falando com propriedade que é a mulher de Deus mesmo, e a gente pode comprovar isso, que ela faz parte da nossa igreja. Então pode chamar ela na área civil, criminal, trabalhista, previdenciária, qualquer área que você precisar. Ela vai dar uma consultoria grátis. Sendo interessante para você, coloca ela para estar à frente do seu processo, pode ter certeza, se Deus quiser vai dar tudo certo, tá? Então é benção demais, só chamar a Fernanda, pega o QR Code de qualquer lado da tela aqui que vai dar certo. É isso. Nosso próximo é um grande homem. Se você quer tirar uma foto boa, quer fazer um ensaio bom, que aqui não é Jesus não, mas faz milagre. Deixa qualquer um bonito. Quaresma Fotografia. Esse também cara... vai estar aqui, ó. Só chamar ele que ele vai fazer um precinho bom pra você, tá? Sim. Não vai? Precinho muito bom. Vai muita ideia. Gente, só me chamar, tá? Casamento e 15 anos. Estou disponível para atender vocês. E povo de Deus tem desconto do Senhor. Mas tem desconto. Vamos procurar que a gente faz um trabalho legal e faz um valor bacana para vocês. É isso. E nosso último patrocinador, mas não menos importante, é VG Tank. Gente, vou falar para vocês. Ele fez uma limpeza em um computador que o computador ficou quase novo. Então, se você está precisando de limpeza de computador, montar computador, precisando de trocar placa de vídeo, manutenção em videogame, esse é o cara. Vai ter também o link dele aqui na descrição, vai ter um QR Code aqui se quiser chamar. Não perde tempo. E falo mais, tá? Se você falar que veio do podcast, fiquei sabendo que ele vai dar um precinho bom para você, tá bom? E ele é de preço bom mesmo, tá? Pode confiar, que pedra preciosa. Maravilhoso. E vamos começar? Vamos começar, que agora vem a melhor parte. Sim. Gente, nós estamos aqui com a pedra preciosa, né? Ela vai se apresentar para vocês. Ela faz parte da nossa igreja já tem um tempo. Vi crescer, né? Mentira, não sou tão velho assim.
Mas nós estamos aqui hoje com ela, Verônica Andrade, vulgo líder do Ministério Kadosh. Ela vai falar um pouco dela, ela vai falar um pouco de como ela começou, o que, que ela pensou quando ela entrou na igreja, qual que é a visão dela hoje. Para a gente começar, Verônica, se apresente, quanto tempo você está na igreja e esse ministério, como é que começou? Vamos lá. Bom dia, meu nome é Verônica, eu tenho 30 anos, 15, né? Sim, 15, sim. claro. O novo 15. Na dança, no Ministério de Dança já tem 14 anos, só que eu cheguei na Manaim tem 6 anos. Então tem 6 anos que eu congrego na Manaim, aqui eu fui consagrada diaconisa, e tem 3 anos que eu sou líder do Ministério de Dança. Então, não é de agora que nada começou, né? São longos anos de ministério e, e nós estamos aí rompendo. De liderança do Ministério de Dança em si. Você vai estar 6 anos na igreja, né? Anterior a isso, você já teve um outro ministério, já chegou a participar de algum ministério de dança especificamente da igreja, ou foi só aqui que você veio nesse intuito do Ministério de Dança mesmo? Não, tem 14 anos, No né? geral, Então, tudo. no geral. Então, já foi de outra igreja. Sim, eu congregava em outra igreja e lá eu exercia o ministério esse tempo todo, né? Então, depois, eu nunca parei, não falei assim, eu vou dar uma pausa no meu chamado, porque não existe isso. E o nosso pastor, ele sempre fala muito isso, que escolhido não tem escolha. De fato, não tem. Mas chegou um determinado tempo da minha vida que eu dei uma voltinha por aí, no mundo, né? Fui, só que foi um tempo de ingratidão. É um lugar que eu não desejo nunca mais estar. E depois disso, quando eu retornei, eu já conhecia aqui, a Manaim. Então, quando eu cheguei aqui, voltando na primeira pergunta que o Adriano tinha colocado, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, nunca mais eu exerço o ministério. Falei, não, eu vou ficar aqui, vou adorar o Senhor, vou dar minha melhor adoração, mas exercer o ministério, exercer o chamado, eu não quero. E aí passou um ano. Depois que passou um ano, não tem como. O escolhido realmente ele não tem escolha e o chamado ele grita dentro da nossa alma e dói, né? Quando a gente não exerce. Teve uma situação, um momento em específico que nosso pastor dá medo quando ele olha pra gente durante o culto. Que às vezes ele pode apontar o dedo e falar assim, ei, deve assim mesmo. Teve algum momento aqui que você pode falar assim, olha, foi esse culto. Finalmente tem cultos que marcam a gente. Fala assim, olha, esse culto, essa palavra, esse momento que fez eu despertar assim, não, cara, por que eu tô sentado aqui? Por que eu tô parado aí? Teve esse momento, você consegue lembrar disso? Ou a circunstância nesse sentido? Perfeitamente. Teve esse momento. Um ano se passou, né? Ali eu quietinha no meu canto. Você tava lá atrás. E aí o pastor, ele foi e me chamou. Chamou eu, chamou minha família lá no altar. E aí ele pegou, simplesmente não me conhecia, porque ninguém daqui da igreja me conhecia. Eu trabalhava numa academia e lá tinha um personal, esse personal congregava aqui. E aí ele convidou pra vir, eu fui e vim. E aí depois disso eu fiquei. Eu já vim, já fiquei. E o pastor foi, num determinado certo momento, deve que já tinha uns 6 meses que eu estava aqui. Nisso eu já tinha certeza que eu não ia fazer nada ministerialmente falando. Eu só ia congregar. Não tive trauma ministerial, não foi nada disso. Mas é questão assim, é conforto, né? Comodismo. A gente prefere estar adorando o Senhor do que estar na frente de uma batalha para libertar uma vida. Mas por egoísmo, né? E aí o pastor chamou a gente lá na frente e ele foi e falou assim, todas as coisas que você busca, em determinado, nesse momento em específico, eu estava buscando muitas coisas na minha vida. E aquela loucura, aquela correria e tudo dando errado, sempre deu errado. Parece que tudo que eu vou fazer, que não seja de fato da vontade de Deus, senão é o caminho, porque Ele sabe o que espera a gente no futuro, dava errado. E aí eu chateada, mas correndo atrás das coisas. E ele simplesmente apontou o dedo de profeta na minha cara. Ele fez essa matéria, gente. E ele falou assim,
isso que você tá fazendo foi pontuando todas as coisas que eu tava fazendo. E aí o nome para isso tudo que eu tava fazendo era renúncia. Renuncie. Renuncie, você tá no caminho errado. E ele finalizou dizendo assim, o seu lar é um lar pastoral. Na época, minha mãe não era consagrada ainda, ele não conhecia, até mesmo minha mãe não conhecia. O seu lar é um lar pastoral e você é ministra. E eu pensei, eu sou ministra. Nem me conhece, sou ministra não, né? Mas antes desse momento, na outra igreja, você já era líder ou só participava do ministério? Só participava do ministério. Cheguei aqui, aí a partir desse momento que ele falou, você é ministra, tinha uma pastora que é a pastora Gabi, que hoje em dia ela tá morando fora, né? Tá em Luxemburgo. Eu tava lá atrás, nessa ministração, elas estavam ministrando. Quando ela tava ministrando, Adriano tava, Edivan tava, e eles cantavam aquela música assim, tem fogo nos olhos. O olho dela literalmente parecia que tava em chama de fogo. Olha, era sensacional. E ela tava longe, eu tava bem longe dela, ela tava lá na frente, aquele tanto de gente na frente, mas parecia que abriu assim, e o olhar dela ia de encontro meu. E eu falei assim, Senhor, eu quase caí para trás. Falei assim, me perdoa, eu vou renunciar ao que tem que ser renunciado. E eis-me aqui. Independente do que aconteça, independente do processo que eu vou passar, processo longo, né, que a gente passa, mas eu aceito, né? Porque o renúncia, não, o renúncia muitas das vezes a pessoa entende que ela vai perder alguma coisa. Mas às vezes a gente perde as amizades, às vezes a gente perde um trabalho, às vezes a gente perde talvez a saúde, porque o Senhor ele tem formas diferentes de trabalhar na nossa vida. Eu já passei por uma situação parecida, quando o Senhor me levantou, principalmente a questão do louvor. Na época, você mencionou Edvan, ele era o líder do louvor. Como ele era o líder do louvor, a gente estava ali para fazer parte do ministério. Só que um dado momento o pastor chegou e falou assim, olha, você vai assumir o ministério de novo? Foi assim. Esse é o nosso pastor. Gente, é isso, tá? Quando ele fala, essas pegadas mesmo. Você vai assumir o ministério de louvor. Só que quando eu assumi o ministério de louvor, foi mais ou menos a sua situação. Então eu teria que abrir mão de algumas coisas que tiravam o meu tempo e não tinha todo tempo para Deus. Por quê? Eu ia ter que tirar mais tempo de ensaio, de consagração, porque, querendo ou não, você tem que dirigir um tanto de pessoas com perfis totalmente diferentes, com mentalidades totalmente diferentes. Então, eu entendo desse processo, mas em cima dessa situação, você abre mão de coisas, só que você não chegou diretamente na liderança. Em que momento que foi esse start? Ou você foi levantado, ou você foi colocado? Como é que foi esse momento de você vir para a liderança do Kadosh? Foi a situação parecida com a sua, né? Assim, já tinha 2 anos que eu tava no ministério, porque tem 6 anos total que eu tô aqui na Manaim. Então, eu fiquei 1 ano parada, depois eu voltei para o Ministério de Dança, aí eu fiquei 2 anos, e em um determinado momento dormi, acordei e tô lá, liderando. Assim, foi bem assim. Sem preparo, né? Mas assim, ele capacita aqueles que ele chama. Sim. Então, mediante a essa palavra que o pastor falou dessa forma mesmo, não precisa de preocupar. O Senhor vai te capacitar. Só que eu me sentia e sinto até hoje muito incapaz, porque na época, quando eu entrei, a maioria das meninas eram casadas. E eu falei assim, como que eu vou estar numa liderança, eu vou auxiliar alguém, eu vou dar conselho a alguém, se eu sou casada. Não tenho experiência nessa área. Mas a gente vai caminhando e a gente vai vendo que tudo que acontece, o Espírito Santo mesmo que conduz. A gente não precisa de ter a experiência para ser conduzida por Deus. A gente precisa ser só ouvir e transferir aquilo que ele está falando com a gente. Então, quando eu entrei, a pastora Kelly foi minha líder. A pastora Gabi foi embora, era ela e a pastora Gabi. Aí ficou a pastora Kelly, levantaram a Tâmara, aprendi muito com a Tâmara.
E depois, em um determinado momento, ela saiu. E no que ela saiu, só que foi algo inesperado. Ninguém esperava ela sair assim. E aí foi assim, tipo, numa sexta, num sábado eu já tava lá. Me deparei com essa situação. Na época a gente era 7 ministras de dança e eu já cabelo branco. Não vou falar nada, chorando. Eu não esqueci, cara. Sim, cabelo branco, sabe? E aí foi isso. Foi literalmente, eu dormi e acordei sem entender o que eu ia fazer. Mas já tem 3 anos que a gente tá rompendo e as coisas estão acontecendo e a gente realmente vê que o Senhor tá levantando uma geração de improváveis. Ele não quer aquelas pessoas que se sentem incapazes, mas ele quer o incapaz, porque o incapaz, ele deixa ser conduzido pelo Espírito Santo. E o capaz, ao ser pontual demais e ter ali em si que ele é bom demais, ele se atropela, né? E uma coisa interessante que você falou foi sobre esse chamado. E eu fico com essa dúvida que a dança profética é um ministério? Ministério bíblico mesmo. A dança, ministerialmente falando, a dança, Davi dançou, Miriam dançou, ela era uma profetisa, dançou, certo? Mas a dança ela é colocada em momentos de vitória, em momentos de alegria. Mas a dança não é, muitas igrejas é contra, tem igrejas que não têm aceitação do ministério de dança, mas concorda comigo que Davi dançou, Miriam dançou, Salmo fala, louve ao Senhor, com dança, com hinos, com cânticos, né? Só que não é algo que a gente está fazendo assim, fora da vontade de Deus. Porque eles dançaram à frente da presença de Deus. Eles dançaram para Deus. Eles se entregaram para Deus. Agora, esse outro termo que entra, dança profética. Profeta é todo aquele que ouve e entrega uma mensagem da parte de Deus. Profético, atos proféticos, é tudo aquilo que eu não preciso estar na China para me estar liberando uma palavra sobre a China. Eu apenas tenho que obedecer à voz de Deus e fazer o ato profético a qual ele está me pedindo. Tem atos proféticos na Bíblia? Jeremias o 5. Tem várias coisas. E a gente entende que, então, a dança profética é aquilo que eu consigo liberar sem estar em um determinado local. E então, porque somente a dança somente é uma arte. Sim. Tem vários ritmos. Só que a dança profética, ela já vira uma dança espiritual. E sobre o profético, é uma entrega de uma mensagem. Eu não vou dançar por dançar. Além de eu entregar o meu coração, eu danço com uma responsabilidade de entregar uma mensagem. Então, tem 2 tipos de dança. Louvor, adoração. É a nossa entrega ao Senhor. Quando a gente dança um coreografado, então você não entrega? É isso que você está falando? Quando a gente dança um coreografado, é como se entrasse nessa outra parte do profético, que é uma entrega de uma mensagem. Que ali você pega a visão daquele louvor e tenta transferir através da dança aquela mensagem. Tanto facial como corporal. Sim, porque antes mesmo, em sonho, em visão, lendo a palavra, o Senhor falou, vai ser essa palavra. Nunca tem um direcionamento de um louvor que não esteja baseado em uma palavra. Porque, primeiramente, tem um movimento de palavra. Porque para ser uma dança espiritual, uma dança que alcança a vida, tem que ter a palavra. Então, é praticamente dançar liberando palavra. E uma coisa que você falou sobre o ritmo. Na dança, você dança vários ritmos. E no altar? Você chega lá e às vezes você é convidado para uma igreja, você dança qualquer ritmo que for sendo tocado ali? Como assim? Você fala... Vou dar um exemplo. Hoje a gente tem muitos estilos musicais dentro do gospel. Sim. Tem o hip hop gospel, o funk gospel, samba gospel.
Não, vamos direto. Funk gospel. Você vai dançar o funk gospel? Isso. Não. Se chegar ali, você vê que você foi convidada a ser ministrar em um local. E o pessoal tá fazendo aquele culto de jovens, que eu sou líder de jovens aqui, pessoal. Bom, viu? E põe no Sem funk funk gospel, gente. Não. E naquele momento tá tocando um funk gospel. Alguns falam que o importante é a palavra, e não o som. Mas você chega lá e ministra, caso esteja tocando ali um funk gospel, O ritmo não edifica. Pra gente ministrar, tem que estar edificando. Como que eu vou sambar em cima do altar? não faz sentido mais sentido. Não tem sentido. Então, assim, tudo aquilo que edifica a igreja, tudo aquilo que alcança as vidas, a gente ministra. Aquilo que não edifica, a gente descarta. E assim, como que você faz pra... Eu falo investimentos agora, né? Porque, se quem não vê, depois procure no Instagram dela, sabe qual é o Instagram? Do Ministério? Arroba. Ah, no Instagram. gente. É o jogo, Ministério Kadosh, mas vai deixar aí na descrição. Arroba Vocês... Kadosh Ministras, tá? Aí, ó. Pode seguir lá. É porque eu marco elas no Instagram. Inclusive, ele Meu filho é fã delas, tá? Gente, pesquisem lá e vão ver as ilustrações dela. As roupas são maravilhosas. Só que eu me fiz esse questionamento. Como que você faz para que as suas vestimentas não sejam parecidas com as vestimentas do mundo e que elas não chamem a atenção das pessoas? A gente fala porque, querendo ou não, a mulher por si só já tem um contorno do corpo e querendo ou não, dependendo da vestimenta que é colocada, não vou falar vulgar, mas foge um pouco do foco. Tira o foco do louvor e vai mais pro foco do corpo da mulher. Como é que vocês param para vocês, olha, vai ser essa roupa, o que você pensa da roupa antes de vocês fazerem ela para não tirar o foco da palavra ou da ministração para dizer assim, ela é bonita, ela é isso, o corpo dela é aquilo. Como é que vocês fazem essa escolha dessa roupa? Boa pergunta. Primeiramente, as ministras de dança não podem deixar que os olhares brilham por causa disso. Isso é uma estética, mas o alvo, o ponto maior não pode ser isso. Existe uma preparação de oração, não existe uma busca. Sem a busca, a roupa não é nada. Se você não buscar, se você não se entregar, se você não se revestir, não vai ter nada referente àquela roupa. Vai ser literalmente a roupa bonita. A roupa bonita que eu sonhei, a roupa bonita que todo mundo quer, a roupa bonita. A roupa de uma ministra de dança, ela tem que ser larga, realmente, até por questão de liberdade de movimento. A gente tem que ter liberdade de expressão. Então tem movimentos de perna, tem movimentos de braço, tem que ser uma roupa larga. Pode ter brilho, pode ter pisca-pisca, pode ser fluorescente, pode, desde que isso não seja o foco dentro do seu coração. Você pode estar usando, mas você não pode estar focado nessa roupa. É como se ela fosse nada. Todo mundo tá falando, né? Nó, que roupa bonita. Eu tiro, eu piso e ela não é nada pra mim. Porque o interesse não pode estar nisso. Mas isso é algo que acrescenta numa ministração. Porque se eu falar de água, estando com uma roupa preta, não vai ter a mesma finalidade se eu falar de água com uma roupa azul. Então é aí que entra a importância de uma veste. Porque quanto mais a gente consegue introduzir essas cores, as vestes estando com o sentido da mensagem, mais a gente consegue levar a mensagem com mais exatidão. Então, toda roupa por trás tem um significado. Isso não precisa da igreja saber, Sim. Não precisa de todo mundo saber, mas existe em determinados momentos, se a ministração estiver falando de algo mais de autoridade, quando eu penso de autoridade, eu penso numa roupa preta. Sim. Tanto é que a gente fez uma ministração de Efésios 6:10, que foi uma mensagem que a gente começou com o pecado e finalizou com Filipenses 3:20. A nossa cidadania não está na terra, mas nossa pátria está no céu. E aonde a gente precisou de usar uma roupa que falava de autoridade. Então a gente entrou com essa vestimenta preta. Então as roupas, os brilhos, eles têm finalidade desde quando isso não seja o foco no seu coração. Porque tem muitos ministérios que estão caindo pelos brilhos das vestes.
Antigamente não existia. Antigamente as nossas vestes eram um pano que a gente rasgava e amarrava. Antigamente era assim. Era simples, mas era o que tinha. Outra coisa que eu discordo que as pessoas falam assim, pensa pequeno. Acha que tem que ficar naquele pano que eu cortava e vestia e amarrava. Não. Hoje em dia tem outras vestes. Hoje em dia a gente trabalha, a gente pode investir. Só que antigamente, Adriano, não tinha. Então era por isso que a gente amarrava o pano. Então não é que o Ministério de Dança está ficando soberba. O Ministério de Dança tá isso, tá aquilo. É como a mídia, ela tem que evoluir. É como o louvor, tem que evoluir. O que vai me fazer, na minha ignorância, eu ficar amarrando um pano sempre do que eu posso comprar uma roupa? Que hoje em dia a gente tem essa liberdade de ter. Então, assim, mas para todos os ministérios, que não caia nesse erro de visar demais, preocupar demais com a roupa, com o cabelo, com a maquiagem e esquecer de buscar antes. Aproveitando, porque tipo assim, nem tudo são flores, né? E assim como todo ministério, nós passamos por algumas críticas. Vamos falar disso no seguinte sentido. Ninguém sabe o preço que vocês pagam, ninguém sabe os ensaios que vocês fazem, ninguém sabe os propósitos que vocês fazem. E querendo ou não, tem pessoas na igreja que perguntam assim, poxa, mas tem um tanto de mulher velha dançando ali. Tem um tanto... Essas meninas dão uma vazia pra lavar. Então, Se tiver algum problema, pode procurar a nossa advogada que responde, tá? Mas, tirando a brincadeira, você sabe que existe comentário de todas as formas. Porque quem não faz, critica quem faz. Eu vou dar exemplo, questão do Ministério de Louvor. Gente, nem sempre a gente vai fazer o melhor. Nem sempre a gente vai estar 100%. Vai ter momentos que a Verônica está ministrando, que ela vai dar machucada por dentro. Mas é uma coisa que muitas das vezes que já ouvi a Verônica falar, que não é sobre ela. E é a mesma coisa que eu falo, tem vezes que eu subo para ministrar, que eu subi para o Espírito Santo me conduzir até lá. Mas eu quero que você me fale como é que você absorve essa questão das críticas. Exemplo, eu não gostei da roupa, qualquer situação, qualquer crítica que vem em cima do ministério de vocês, de pessoas da igreja ou fora da igreja, que seja. Críticas, como é que vocês se portam diante das críticas? Eu não absorvo. Dificilmente eu até escuto, porque geralmente, assim, eu acho que até mesmo para a pessoa ter coragem de chegar até você e falar uma coisa dessa, tudo parte do seu posicionamento e da liberdade que você dá. Então, nós temos que posicionar, viver o chamado, porque a missão não foi dada pelo homem. Então, concorda comigo que a crítica, então, tem que vir de Deus. Se tiver ruim, se ele achar que tá ruim, se ele achar como deve fazer, quem tem que falar é ele. Então, hoje em dia, nós, líderes, que o Adriano também é, o Juan também é, a gente tem que literalmente fechar os ouvidos carnais e abrir os espirituais. Os espirituais, ele me faz ouvir a voz de Deus. E os carnais me faz ouvir a voz do homem. E muitas das vezes, às vezes eu escuto algumas coisas referentes assim, mais profunda ainda, falando diretamente de uma pessoa específica. Fofoca, né? Quer falar que fulano fez, com coisa que Deus não fala com o líder. Só que o líder, ele tem um discernimento. Líder não pode matar chamado que não foi dado por ele. Eu não dei o chamado de cada uma das 33 meninas que tá ali. Não foi eu que entreguei esse chamado a elas. Porque eu, como líder, que fui responsável para isso, vou matar esse ministério. Algumas questões são pontuadas. Nós somos seres humanos, a gente erra, a gente é pecador. Mas dependendo de como o Juan me traz uma situação, eu mato o ministério daquela pessoa ali mesmo. Só que o Senhor, com total discernimento, fala assim, ora, pede direcionamento, porque não é assim.
Às vezes o inimigo ele distorce toda uma situação realmente para trazer divisão, realmente para trazer contenda, e aí a gente fica assim, ó, com as armaduras na frente da guerra, desarmando tudo. Porque o inimigo ele vem para destruir sim os ministérios, ele vem para gente que não faz, querendo destruir quem faz. Só que a gente que tem que, assim, quebrar isso. Então, dificilmente uma pessoa chega em mim para falar que não gostou, que a roupa tá errada, que isso, que aquilo. Eu acho que tudo vai, assim, do posicionamento da gente da liberdade. Quando a gente faz algo com seriedade, quando a gente tá debaixo da vontade de Deus, praticamente isso fica impossível. E se tiver possível, na hora que você receber, se o Espírito Santo te permitir liberar uma palavra para aquela pessoa, libera. Libera, porque aí esse espírito de levante já cai da vida dela, porque tem gente que parece que foi levantado para isso, para ser o crítico, mas Deus nos levantou para fazer ele livre disso, E vai lá né? em cima de uma palavra que o pastor, de amei, gente, não é só falando. que o pastor deu recentemente. E foi muito em cima disso. Para criticar, tem muita gente para te criticar. Ah, Quando você cai, eu acho que foi semana passada que falou, quando a pessoa cai, cara, todo mundo vai dizer, olha, eu sabia que ele ia cair. Eu já esperava que ele ia cair. Mas é aquele negócio, quando a gente se levanta, igual a Verônica, no início da entrevista, ela falou que em um dado momento ela se perdeu. Foi necessário. Foi um momento para a gente aprender. Então, hoje, voltando para a situação que você está hoje, passado por todo aquele processo. Hoje, Verônica, líder do Kadosh, como é que você consegue lidar com 33 pessoas com personalidades totalmente diferentes, com visões totalmente diferentes, com casada, solteira, cara, jovem, tipo assim, então tem infinidade de pessoas ali. Como é para você ter esse momento de tratamento com essas mulheres? Tratar com uma é difícil. Com duas também. Com 5 é bem difícil. Com 10 também. Com 30 eu não tenho dimensão de como que é esse tratamento. pela graça, né? Sim, é isso. É literalmente, a graça é o favor imerecido de Deus, porque se eu olhar para o número, eu desisti hoje. Se eu olhar para as coisas que acontecem, eu já teria desistido ontem. Sim, não muito bom. Né? E se eu olhar para as coisas que ainda pode acontecer, eu saio até da igreja e que eu entrego mesmo chamado. Mas é aquilo, é a graça mesmo, é o favor imerecido de Deus que nos vai dando direcionamento. Vou falar um pouquinho em questões como que for. Foi de ano em ano, né? Um ano era 7, no outro ano era 3, no outro ano 33. Quando eu me deparei com essa situação, eu falei assim, pronto, agora acabou. Como fazer? Mulher fala muito. Imagina o ensaio delas, hein? É, Eu já estive, então eu sei. Eu já participei também, eu pensei que era culto. Sério, eu pensei que era culto. sim, mulher fala muito, mas quando a gente tá ensaiando, eu tenho personalidade forte, né? As meninas têm personalidade forte, tem muita menina com personalidade fortíssima. Deus. Só que assim, é respeito, em primeiro lugar. A gente respeita o limite da outra, a gente respeita o lugar da outra. E eu não abro espaço para conversa, porque eu já deixo claro. Aqui nós estamos aqui com uma finalidade, é ensaiar. Conversar, a gente já conversou quando a gente chegou. A partir de agora é silêncio total. E tudo que foge disso, que começa a pronto, silêncio. E assim a gente consegue. A gente consegue fazer administrações quando a gente está sobre uma palavra, quando a gente está sobre um direcionamento de Deus, tem ministração que é um ensaio, 2 já acabou, já pronto, já montou. Então, em questão de números, isso não
não interfere no ensaio. Não fica desorganizado, sabe? O ensaio desorganizado. Nossa, é. E, Mas isso aqui. mas vamos e lá. problemas, questões, né? Da vida, todo mundo tem. A gente precisa de conselho. Aí isso é um pouco complicado, né? Que valeu. É, assim, né? É um pouco complicado, porque a gente trabalha, a gente tem uma vida fora e tem determinadas situações que a pessoa precisa de você, tipo, agora. É agora. Você vê que é um negócio de agora. Então, quando o celular. É agora. Então, você tem que ter aquele momento pra pessoa. E são várias situações, onde muitas das vezes eu me deparei pensando assim, gente, será que foi eu que fui chamada pra isso mesmo? Porque como que eu vou aconselhar, né? Mas aí Deus sempre vai, mostra um lado, dá uma palavra e termina tudo bem. Só que é o que o Adriano falou, nem sempre a gente tá bem. Só que o líder, ele tem que ser braço estendido, mesmo precisando de um braço. Ele tem que ir quando ninguém quer ir. Ele tem que perseverar quando muitos querem parar. A gente não tem esse acesso de ficar Não tem opção. balangando. Não, É líder. a gente não balanga. Não a gente pode não parar. balanga, sabe? Levantou como líder, vai ter que morrer como líder. Foi fuga. Mas, antes de qualquer coisa, a gente quer te agradecer pela o seu tempo com a gente. Mas vamos falar um pouco da Verônica. Como é que tá a Verônica hoje? Verônica, eu falo sentimentalmente, profissionalmente e ministerialmente. Como é que tá o seu momento hoje? Fala um pouquinho de você pra gente estar indo pra parte final, né? Dos agradecimentos, e depois você vai fazer um convite. Eu vou pedir pra você fazer um convite, mas quero que você fale de você. Como é que a Verônica tá hoje? Tá feliz hoje, Verônica? Sim, muito feliz. Muito feliz. Aham, você quer que eu comece do qual? Vamos pensar profissionalmente. Como é que você está hoje? Profissionalmente, eu tô num local, né? Trabalho numa empresa, mas eu sei que não vai ser eterno. Eu tenho a sensação que vai chegar um tempo, em um determinado momento, que eu vou estar me saindo de lá. Mas até hoje eu tô lá. A gente tem uma missão, né? Todos os lugares a qual o Senhor nos coloca, a gente tem uma missão. Então, quanto a isso, eu tô lá, mas eu sei que não vai ser eterno e esse quadro ainda vai mudar. Sentimentalmente, como é que você está? Amada. Ah, meu Deus do céu. Como é que é o nome desse príncipe? Ricardo Lara. Ah, meu Deus do céu. Vocês não estão vendo, tá? Mas a gente tá com um sorrisinho ali atrás da câmera. Super feliz. A pergunta que não quer calar: casamento já marcado? Não. E se marcar aqui, ó, ele já tem até o fodômetro. Se não me Aí, contratar, patrocínio. se não me contratar, já sabe. É patrocínio. Mas eu queria só dar uma cutucada no mercado. Só pra adiantar a questão do casamento, só pra ver se adianta isso aí. Mas... Ministério, o que você pode fazer? Você tá no seu melhor momento? Tá todo momento difícil? Como é que tá o ministério hoje? Deixa eu só voltar rapidinho, que eu brinquei, né? Amada, mas amada sim. Só que isso também é muito importante, né? Em determinados tempos da vida, falei, tem 14 anos que eu exerço o ministério, já tive em outro, né, relacionamento, e esse, gente, faz total diferença. Porque o Ricardo, ele chegou num momento, assim, ó, de exaustão. Ele já me viu no dia que eu falei, hoje eu vou na igreja e eu entrego tudo. Eu sou determinada. E geralmente quando eu falo alguma coisa, eu falo e faço, né? Não volto atrás da minha palavra, não volto não. E eu cheguei nessa igreja, ó, marchando firme. Achando que ia mesmo. Briguei com ele, e ele lá falando. Eu... Tá, cheguei pra entregar. Aí, gente, sabe o que aconteceu, Adriano? Culto inteiro, louvei, Deus nem recebeu minha adoração. Meu coração tava travadíssimo. Eu só queria que acabasse logo, falando, eu não aguento mais essa batalha, eu não aguento mais esse levante, eu não aguento mais tanto problema, absorver tanta coisa. Aí, ele nem sabia de nada. Antes de eu chegar lá no pastor, no final do culto,
Na metade da igreja ele já me pega, peraí, tem que orar por você? Ah, Me jogaram aí. na hora que ele ora, ele já ora especificamente que não vai desistir não, que isso, que aquilo. Eu, Senhor, desculpa mais uma vez. Mas essa aqui, Bastante difícil, né? gente, a primeira gravação é assim mesmo, tá? Tem um pequeno corte, mas estamos de volta. Tá, teve essa pequena situação aí que o Juan te parou, que você pensou em entregar tudo, desistir, chutar o balde, rasgar as vestes. Vamos lá. E aí? Teve oração e depois disso? Teve oração e eu permaneci. Só que um parceiro certo, uma pessoa que caminha no mesmo propósito que você, é importante. Porque quando ninguém tá lá, ele que vai estar. Ele que vai estar te ouvindo, ele que vai estar te aconselhando. E enquanto você estiver fraco, ele vai estar forte, ele te levanta e vice-versa. É importante. Que homem. Então, Elogiado em rede nacional. Sim. então, é importante, faz total diferença a gente caminhar com uma pessoa na mesma visão. E nada que eu não pedi, né? Porque a gente pede Deus e a gente espera aquilo. E hoje em dia a nossa geração tem um pequeno problema também. Pede, vem algo totalmente inverso e pela carência ela aceita aquilo. Então, quando você pede, Deus é específico, ele vai te dar aquilo. Pede um homem de Deus que tem chamado. Eu quero a minha família no altar. Então não vem diferente disso. Então a gente tem que aprender a pedir e descartar aquilo que é diferente. Porque aquilo que é diferente, Adriano, vem só para te enganar. E aí pode matar seu ministério. Com certeza. E Falando em ministério, você vai falar como está seu ministério hoje, e aí você vai olhar para aquela câmera ali e vai fazer um convite para aquela menina da igreja, aquela mulher da igreja que tem um desejo de participar. E no intuito de a gente chegar a fechar as 50 meninas, eu acho que ficar muito bom. 50 só? Por tá 150. Então, fala pra gente como é que é o mistério hoje e depois faz o convite para as meninas da igreja e aquelas que ainda querem saber como é que faz para poder participar, como é que faz para entrar, qual é o processo. Explica pra gente sobre isso. o ministério hoje, né, tem aí 33 mulheres, cada um com o seu testemunho, cada um com a sua história. E além de ministrar, é o testemunho. O Senhor não chama o Juan, o Senhor não chama o Adriano, se antes não tiver um testemunho gerado, porque é em meio à dor que a gente alcança as pessoas. São as nossas feridas fechadas, cicatrizadas, que é estabelecido um ministério, que nasce um ministério. Então ali tem várias meninas com personalidades, com chamados, com feridas cicatrizadas diferentes, que hoje pode ser cura, que hoje pode receber libertação, foram libertas, transformadas, curadas. Então cada história de transformação, cada história de libertação, cada história de cura alcança uma vida. E é isso, né? Eu acho que todo ministério é isso. São pessoas com as suas histórias que alcança. E eu queria só também abrir um parêntese sobre isso, porque às vezes vê de fora o louvor, vê de fora o pregador, vê de fora a dança, vê de fora a mídia e acha muito bonito, muito lindo, mas realmente há um preço. Existe um preço que a gente paga por estar por trás ali e a gente não deve desanimar. Quando a gente entra, a gente não deve retroceder, mas a gente deve permanecer. Por quê? Paulo, ele só foi apedrejado. Todos os profetas, eles foram apedrejados, eles foram... ninguém queria ouvi-los. Jesus teve coroa, mas a coroa foi espinho. É dor. Então, não vá você achar que o chamado é brilho, purpurina e cores. O chamado é dor, mas é dor que Jesus morreu na cruz para nos salvar, nos libertar e nos curar. A sua dor, que você exerce a chamada, é com essa finalidade. Ele te escolheu, ele te amou, então, através da sua dor, existe pura transformação e libertação. Quando a gente pensa em parar, se a gente focar nisso, Jesus, que não fez nem a metade do que eu fiz nessa terra, morreu por mim,
para me libertar, curar e salvar. Por que eu não estou aguentando suportar um ministério? Que estão me rejeitando, estão me criticando, mas não é sobre isso. A partir do momento que o seu chamado não tiver isso, aí você não está do lado mais do escolhido, Senhor. Você não está mais vivendo os profetas, porque todos os profetas sofreram. Jesus sofreu. Então, já entra para o ministério de dança com essa convicção. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Se você queria um convite, doce, amável. Então, esse é gentil. o convite. Você vai sofrer, mas vai valer a pena. Porque você vai sangrar, mas uma vida vai ser liberta. Mas hoje, chegou alguém no final do clube, Verônica, já faz parte da igreja, qual que são os... Vamos falar pré-requisitos, mas só para ter uma base do que as meninas precisam para estar entrando no ministério hoje. Já faz parte da igreja, já é batizada e quer participar do ministério. Vera, quer entrar. Como é que é esse processo de gente entre querer entrar até o primeiro momento de ministração? A nossa igreja ela tem o curso preparatório, primeiro momento, né? Tem o curso preparatório. Depois, tudo vai depender. Se for uma pessoa que já for da igreja há mais tempo, já reconhece, às vezes já tem até mesmo a chamada do ministério, aí tem um tempo que ela tem que seguir 3 meses. Tem o preparatório, depois ela entra e começa a ensaiar. Entrou, foi para o ensaio, a gente tem a primeira conversa, onde eu sou bem aberta, até mesmo porque nós estamos fazendo discípulos e os discípulos não podem ser fracos. A dor de cabeça não pode te impedir, a sua perna quebrada não pode te impedir. Temos exemplos. Nada pode te impedir, né? Temos Então, exemplos. tem que ter uma compreensão da responsabilidade, primeiramente, do chamado. E tem que ter as roupas, aí tem que ir comprando algumas peças, pelo menos 3 peças de roupa, para não ficar fora muito das Então, escalas. tudo tem um investimento, né? Então, Tudo tem um não investimento. não é só flores chegar, vou pegar a roupa. Então, tem. Não, Porque tem. todas as roupas de vocês é uma coisa que vocês fazem juntas, seja rifa, seja que for, uma vaquinha, para vocês comprarem essa roupa. Cada um paga a sua, vamos colocar assim, questão das roupas. Isso, cada um paga a sua. A gente tem a mensalidade, na verdade, né? E cada um paga a sua. O ministério de dança não é um ministério muito barato. A gente faz por amor mesmo, porque a gente compreende a responsabilidade e através dos movimentos a gente consegue levar a palavra. Eu falo que a gente não é ministra de dança, mas profeta que dança, porque a gente libera a palavra. Quantas das vezes eu estava ali no ministério, no louvor, no período do louvor, e o louvor estava... A presença de Deus estava tão grande, os levitas realmente carregou a arca e a presença de Deus se manifestou, que eu começava, eles falavam cadeias quebrando e eu, em nome de Jesus, eu já começava a liberar, em nome de Jesus, que haja sim, haja cura, haja transformação. Então, existe isso, sabe? É mais uma oração e eu falo que caminha junto o Ministério de Louvor e da dança caminha junto, porque é eles em cima, a gente embaixo, mas é à frente, né? Da vida eu sou à frente da presença. Eles chamam a presença e a gente libera a presença para a igreja. Então é isso. E assim, hoje o Ministério Cabal visita todas as igrejas, né? Sim. E como que a pessoa faz? Ela viu aqui o podcast, viu lá vocês Instagram, não canto trazer essas ministras aqui. Como é que ela faz para poder marcar uma agenda com vocês? Isso é uma coisa, né, que um pouquinho, assim, um pouco difícil, gente. A nossa igreja, ela tem muitos eventos, né? Então, a gente serve primeiramente a nossa casa, nossa igreja local, e nos outros tempos, dentro daquilo que a gente consegue, a gente vai sim para outras igrejas. Então, geralmente a gente pode ir para outras igrejas no sábado, numa sexta. O pastor, a gente conversa com o pastor, ele libera, é só entrar em contato com a gente. Mas a gente não tem tanta disponibilidade assim por causa do servir mesmo da igreja local, que é a nossa prioridade. Então você viu, né, pessoal? A gente é culto, cara. Então, se eu fosse você, já chamava logo, porque... Gente, só chamar Daqui a no pouco fecha. Nós vamos deixar a boba delas
para vocês verem algumas ministrações muito bem filmadas. Falta, gente. Que eu que faço, tá, gente? Alguns. Então, tirando as brincadeiras, dá uma olhada no Instagram delas, chama no direct, passa pra Verônica a data, se der tudo certo e caber dentro desse cronograma, que nossa igreja realmente ela tem uma demanda grande de eventos. Então, cabendo, então, dá essa possibilidade numa sexta, no sábado, no quinta, que acho que não tem culto também, mas Tem descabelo. Então, Ela vai achar chamem ela. Gente, nós tivemos aqui esse breve momento com a Verônica. Verônica fala pouquíssimo, né? pouquíssimo. Eu pensei que eu falava muito, mas Vou trazer alguém depois que fala mais, tá, gente? sim. Gente, eu gostaria de agradecer a Verônica por esse momento que ela esteve aqui com a gente. Você pode deixar os seus agradecimentos finais para aquele povo que está ali em algum lugar, sentado em casa, no celular e qualquer coisa. Almoçando, talvez. Meu filho, com certeza, vai assistir. Sim. A minha mãe também. Sim. Então, só deixa ali seus agradecimentos e depois a gente finaliza e te libera para você ser feliz e se absorver e não clicar série de casamento. Ele ajoelhou? Não. Mas pode ir lá. Primeiramente, quero agradecer a vocês, né, pelo convite. Que Deus continue abençoando esse projeto. Que todas as pessoas que passar por aqui consigam ser canal. As vidas possam ser, sim, alcançadas, né? Um grande projeto como Keep Moving, que é um grande projeto também. Em nome de Jesus, esse ano muitas vidas vão se arrepender. Aleluia. Aleluia. E Joaquim, você é um lindo. Que Deus te abençoe. Joaquim é um lindo, gente. É o filho do Adriano, mas ele prega. Pensa no menino que prega. Quantos anos ele tem? 6 anos, pregador da palavra. Pois é, ele prega. Pregou aqui pra mim, aqui embaixo nessa salinha, eu quase chorei, quase busquei o pai. Quem ensinou isso, pai, esse menino? Mas ele é uma bênção. Quero agradecer a todas as pessoas envolvidas. Arthur, que tá por trás ali, né, que se disponibilizou o sábado dele para estar aqui com a gente. A Kimberly, a Paola. Lá. Ela é nossa, vinheta. nossa levita, Ricardo, meu amor. Ah, que pause. Agradecer também o meu pastor, um grande homem de Deus. Ele é um exemplo, né? Ele é um exemplo de perseverança. Não tem como olhar para o pastor Henrique e não ver essa palavra em cima da cabeça dele. Perseverança. Não tem como olhar para o nosso pastor e não ver o nome de Deus, não ver o nome que busca. Ele busca, ele está ali sempre pagando preço, ele está sempre em monte, ele está sempre orando, ele está sempre disponível quando a gente precisa de uma palavra também. Então, assim, ele é o nosso exemplo e nós somos os discípulos dele. Que você continue sendo assim, canal de bênção, sempre fazendo discípulos fortes. Em nome de E gera uma mensagem para as 33. para as 33, para as 33, que elas continuem também sendo essas mulheres de Deus, não somente sabendo o que a Bíblia diz, mas vivendo o que a Bíblia diz, porque é isso que faz a diferença. Os nossos movimentos, eles são apenas movimentos, se eles não acompanhar de atos, gestos e atitudes. Se não tiver a renovação da mente, se não tiver a busca no secreto, sempre não existe ministro de dança. Então, que vocês continuem nesse propósito, continuem nesse processo, continuem sempre sendo alcançadas todos os dias pela graça. Na minha presença nós vamos romper, na minha ausência ainda mais. Se não, já sabe. Se não, já sabe. Qualquer lugar que eu tiver no mundo, se eu não tiver aqui amanhã nessa igreja mais, quero ver rompendo. Ricardo já tá te arrastando? Não, sacanagem. Vamos, e você? Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente até o final, tá? Já se inscreve, deixa o sininho, porque semana que vem tem mais. E se você gostou desse episódio, o próximo vai ser uma surpresa. Então, já se inscreve, marca o sininho e semana que vem com o Manai Talks. Vejo você semana que vem, hein? Tchau, tchau. Gente, obrigado.